Boa noite novamente. Dois assuntos eu quero falar hoje aqui. Um deles é em relação, na oportunidade o Cecílio falando, em que a Companhia de Londrina está utilizando de princípio irregularmente o nosso espaço em Cambé, até por uma questão que está deixando o município fica mais ruim de utilização, não está legalizado. No dia 12 de março, ficou agendado para essa casa, eu falei com o senhor presidente, com a diretora, ainda não houve oportunidade com os nobres vereadores, mas caso alguém tenha alguma questão ao contrário, ou alguma sugestão, a gente pode estar conversando. No dia 12 agora, do mês que vem, na sessão, eu propus ao presidente, através de uma agenda feita com o prefeito de Londrina, Barbosa Neto, e toda a equipe dele aqui nessa casa, uma audiência pública, onde nós estaremos tratando em relação da integração e do transporte coletivo dos cambeenses que desembarcam e embarcam no centro de Londrina. E em questão, o secretário do prefeito, que inclusive trata dessa pasta que o vereador citou, estará presente também, segundo foi agendado com todos e alguns secretários de cargos importantes em Londrina. E nós estaremos discutindo aqui. A questão do transporte, ainda, nós estamos buscando agora, através da Associação de Vereadores e desta casa principalmente, em relação a nós conseguirmos liberação, autorização e o consentimento da Prefeitura de Londrina, do prefeito, a instalação de estações tubo, até que nós possamos ter um terminal de transporte. Há uma proposta nossa a apresentar para o prefeito, e que estará também sendo convidado todos os prefeitos que integram a região metropolitana, que são 13 cidades. Serão todos convidados, os prefeitos, vereadores, enfim, espero que pelo menos em Londrina eles tenham presente aqui para entender a nossa posição. E em relação disso vai descadear também uma cobrança nossa, novamente aí ao Ministério Público, embora nós temos N documentos, mas agora é em relação ao Estado. A responsabilidade é dele e nós gostaríamos que o Estado, quem for convidado do Estado representando essa causa em relação ao transporte, esteja presente um responsável aqui, para que a gente possa dar continuidade no trabalho. Essa é uma proposta que eu peço aos nobres vereadores, caso seja de entendimento de todos, que no dia 12 a gente possa fazer durante a sessão essa discussão e receber aqui a administração de Londrina. De princípio foi agendado, marcado, e eu passei para o presidente e para a diretora, e ficou de nós estarmos aí conversando, até porque, Irineu, é uma causa que nós defendemos bastante, e que essa casa abraçou, que é a relação ao transporte coletivo. E eu posso dizer, hoje, Cleusa, com toda certeza e com toda firmeza, que o pouco que se melhorou do transporte nessa cidade teve 100% da atuação da Câmara de Vereadores. Não adianta querem fazer bandeira e graça para cima daquilo que nós conquistamos. Nós sabemos. Felizmente a Câmara não tinha um órgão competente e que pudesse divulgar as nossas ações desde o início. Uma coisa que eu sempre cobrei e sempre cobrei isso, que a gente tivesse. Tivemos sim, e agradeço ao Walter, que é o nosso assessor de imprensa, que sempre, da vontade própria dele, usou-se o seu jornal para divulgar as ações nossas, e principalmente com relação a esse assunto que eu estou falando. Então, sempre nos deu apoio. Mas, é assim, às vezes as pessoas falam, tem que ser muito bem falado, tem que ser muito bem divulgado. E aonde eu vejo
a imprensa em si, ela falhar muito com aquilo que a gente está fazendo de bom. Parece ser muito bom para a imprensa divulgar coisas ruins, divulgar aquilo que está estragando a moral do município. Não seria um caso até mesmo isolado se em relação ao acontecido na Santa Casa fosse um funcionário ou um paciente que tivesse atirado no funcionário ou o funcionário atirado no paciente. Agora, como disse o Cecílio, aquilo acontece todo dia e toda hora, em todo lugar. Como também morreu 2 jovens ali na praça da igreja, aí falaram, nossa, era em frente à igreja. Aí um já é dentro da igreja. Enfim, estava no espaço e assim foi falado. Quando acontecem essas coisas, parece que aquilo que as pessoas estão fazendo de bem, ninguém divulga. E a imprensa simplesmente, quero dizer de Londrina, não quero dizer a nossa aqui de Cambé, mas principalmente a de Londrina, achou um culpado para o acontecimento. Simplesmente, um apresentador perguntou para a comunidade que estava vendo, e aonde é que estão os políticos? Aí ele falou, com certeza, devem estar na praia, se divertindo. É claro, se nós tivéssemos, temos direito de estar assim. Nós somos cidadãos, nós somos eleitos pelo povo, também para se divertir. Mas de uma coisa, nós não desviamos o foco, que é cumprir o nosso dever e a nossa obrigação aqui. Então a imprensa, às vezes, gosta de desgraça. Todos os dias, na Globo, por exemplo, nós vimos 5, 6, 10, 50 lá em Israel que eles se matam lá. Uma briga desgraçada que não vai acabar nunca. A Globo fez uma matéria enorme, também não deu 5 segundos. Ainda bem, né? Mas, enfim, para você ver como que a desgraça dos outros alimenta a vontade de alguns. Como que alguns torcem para tudo dar errado. Como que alguns que poderiam ajudar, fazer campanhas, enfim, colaborar e mostrar quem realmente faz, principalmente o político que trabalha honesto e que luta pelo povo, mostrar ele sim. Mas não vamos mostrar, porque senão nós vamos estar fazendo campanha. E esse cara não é do meu partido, esse cara não é do meu grupo. Enfim, quem assume a imprensa tem que ter a responsabilidade de ser independente. E falar coisas boas. Não adianta falar 10 ruins e uma coisa boa. Porque se nós formos analisar bem, você imagina quanta coisa boa acontece nas escolas da cidade de Cambé. Quantos professores estão lá dando aula e fazem muito bem. Quantos programas sociais existem na nossa cidade e funcionam bem. Quantos programas sociais existem e trabalho da APMI, da Ação Social, Secretaria de Esporte, enfim, coisas boas acontecem no nosso município e não é divulgado. Não se fala tanto. Porque parece, como diz, falar mal parece ser mais gostoso que falar bem. Fala bem, você está crescendo a pessoa, parece que ela é melhor que você e não é. Porque para Deus, quando a gente fala bem de uma outra pessoa, Deus se alegra com isso. E Ele faz você ficar tão grande quanto. Mas aquilo que está na palavra de Deus, para alguns, são meias palavras só, infelizmente. Infelizmente são meias palavras. E também, e o pior de tudo isso, Oswaldo, é quando acontece o que aconteceu na Santa Casa, e algumas pessoas, principalmente da instituição, quer fazer política, quer fazer um desaforo em resposta ao nosso mandato. Eu vejo que a Santa Casa recebe, e esse ano nós aprovamos para esse ano 3 milhões e 50 mil reais para a Santa Casa, e o que está sendo repassado para a Santa Casa. Agora não se pode contratar mais um médico, Irineu. Não se pode contratar uma empresa de segurança para ficar lá. Isso é balela. Isso é para usar a falta e a dificuldade que está lá, Morales, para querer acabar com a moral dessa casa. É a imprensa confrontando com a gente, é uma instituição confrontando com a gente, sendo que nessa casa aqui, nunca na história tinha sido aprovado um recurso como nós aprovamos. E pouco tempo atrás, algumas pessoas hipócritas fizeram a cabeça de alguns funcionários que não tinham conhecimento, porque as pessoas precisam ver o jornal, precisa ler, precisa se informar.
Porque se você quer protestar contra alguma coisa, vai ter conhecimento. Senão, é melhor ficar quieto e calado em casa. E, enfim, quem deveria de contratar médico? Quem deveria de ver o funcionamento? Se realmente na Santa Casa tem o direito, seria o diretor clínico, que faz uma campanha abusada, medíocre, hipócrita, dizendo que não tem esse recurso. Quando a imprensa vai falar com ele, as coisas é assim, tá difícil. Funcionário faltou para vir trabalhar. Não quero criticar os funcionários que faltou, não. Mas, gente, então ninguém vai sair na rua mais. Melhor todo mundo ficar em casa. Porque crime, de todas as formas, acontece em todos os lugares, como disse o vereador. Agora, faltar numa instituição de saúde, porque aconteceu um caso isolado, sim, esse. O cidadão brigaram em Londrina, vieram para Cambé, são de Cambé, infelizmente, e aconteceu. O pior seria se tivesse ali um segurança, pai de família trabalhando, tivesse levado um tiro na cabeça. O pior seria se tivesse atingido um médico, ou um funcionário da casa, ou um paciente. Mas ninguém falou isso. Achou-se melhor falar assim: cadê os políticos? Estão na praia. Ninguém estava na praia. Embora tenha o direito de estar na praia, de estar onde quiser, até na lua. Ninguém tem nada a ver com isso. Graças a Deus, pelo menos o que eu ganho é o suficiente para mim, para onde quiser, até para o Japão. Mas eu trabalho para isso, eu recebo e cumpro o meu dever. E o que eu ganho é honestamente. Fui eleito, não desvio recursos, não aceito subordinação, não aceito coisas erradas, e ninguém me enganar. O que eu penso e o que eu falo é da minha mente. Dou a quem doer e a quem quiser aceitar. Mas é assim que eu penso. Demonstrar os projetos, o trabalho da Câmara, o trabalho dos vereadores, mostrar aquilo que nós lutamos. E quando eu falo aqui da casa, aqui eu falo dos funcionários, dos assessores, enfim, é um grupo grande, é uma grande família aqui do Legislativo. Independente do nosso pensamento ser ou não ser, pensando, aceitando ou não aceitando, mas é assim. Nem dentro de casa um pai com 5 irmãos, 2, 3 irmãos, pensa igual e toma a mesma decisão. Quem dirá aonde não é irmão de sangue? Mas isso acontece. Agora, a Santa Casa, hoje, nós devemos, essa semana, senhor presidente, eu não sei de que forma, mas eu quero sim, a partir de agora, já que houve aí esses incidentes, e no mesmo dia, 2 denúncias contra a Santa Casa, eu quero sim uma comissão de inquérito para ver onde é que está sendo aplicado o dinheiro que nós repassamos para a Santa Casa. Porque para um médico ganhar 28 mil reais por mês só do dinheiro de subvenção que recebe, eu acho isso injusto. Alguém tem que saber por quê, sendo que isso poderia ter muito mais médico. Por que só um pode atender se nós repassamos dinheiro? Ou será que um médico para trabalhar na Santa Casa cobra 28 mil reais por mês? Isso não é justo. Então eu quero sim, e eu vou protocolar, os vereadores que quiserem fazer parte do processo de investigação, nós temos o direito, nós temos o dever, nós somos vereadores, nós que aprovamos o que eles recebem e não vai passar impune. Porque quando nós aprovamos recurso aqui, pouco tempo deu, não vieram aqui aplaudir nós não. Aprovamos aqui 2.640.000 e de 2009 para 2010, ninguém veio aqui parabenizar nós. Ninguém deu a mão para nós aqui não. Mas aí, quando aconteceu um fato lá, que o diretor clínico decidiu fechar as portas por conta própria, ainda falando que estava em São Paulo, tinha viajado e deixou de atender o munícipe, quem que levou a culpa? Os vereadores e o prefeito. Bem se sabe, a Santa Casa recebia somente subvenção 10 meses por ano. E desde o início desse mandato, ela recebe, Nineu, durante 12 meses. Que nem diz, o Irineu diz, a saúde é um saco sem fundo. Mas o respeito e o direito do cidadão, Irineu, tem limite. Isso não pode ser comparado, deixar de atender. Simplesmente, se eu sou médico, eu decidi, não vai atender. Vamos fechar a porta aí, que daí os políticos se coçam. Gente, é hipocrisia isso, é gente hipócrita. E principalmente, quando pessoas assim se determina candidato. Se determina candidato, isso é hipocrisia. Eu defendo, nunca critiquei nenhuma administração, nunca levantei bandeira e fui na televisão falar que fulano e ciclano não presta, defendi sim o interesse do povo, das pessoas, sem ofender ninguém.
Se alguém estiver assistindo, tem alguma fala me ofendendo, alguém nesse sentido, que se apresente. Talvez possa ter errado nesse plenário, às vezes falado algo errado. Às vezes pode até, na expressão, eu ter ofendido alguém. Mas eu pode criticar, mas injustiça, isso é safadeza. Isso é coisa de gente que não tem o que fazer. É gente que quer usar o bom senso das pessoas, a doença das pessoas, o sofrimento das pessoas, para se autopromover politicamente. Nós aprovamos sim. Nós defendemos o interesse da Santa Casa. E tempos depois eles vieram aqui, Morales, protestar contra nós. Levantaram faixa aí, dizendo que nós estávamos contra os funcionários. E é sabido de uma coisa: alguns hipócritas, ainda bem que é poucos, mas que são candidatos, fizeram a cabeça de funcionários para vir aqui inocentemente bater contra nós, protestar contra nós, fazer frase, que nem estava ali, vocês viram, vereador tira a bunda da cadeira. Gente, que hipócrita. Como que pode isso? Então, nós, o Legislativo de Cambé, não pode se calar. Não é porque mataram um lá, não, presidente. Não é por causa disso, não. Isso, que nem diz Cecília, acontece em todo lugar. Claro que, se lá tivesse 2 segurança, 10 médicos, 50 pessoas para ser atendido, o bandido, se ele quisesse, ele ia pegar a pessoa na fila de comunhão da igreja, para mostrar que ele tem força, porque ali é disputa de interesses, que não somos nós, graças a Deus. Mas é de interesses, de uso de drogas, de coisas que não são boas. Se fosse uma briga de casal, uma briga de irmão, de repente tivesse acontecido, é claro que a gente sente, choca mesmo. Mas o caso ali aconteceria até mesmo aqui. Poderia entrar alguém aqui na Câmara e dar um tiro num vereador ou em alguém aqui, entrar atirando, falar que está possesso, como já aconteceu em vários lugares que tem parlamentar, vocês sabem disso. Agora, nem por isso seria culpa do presidente, culpa da mesa, culpa do diretor, porque um hipócrita pode ter esse pensamento, e vocês podem ter a certeza que já passou pela cabeça de alguém. Porque sempre tem gente que só pensa o mal, não tem gente que pensa o bem, ó, malhado. Tem gente que critica, mas não ajuda, não busca ajuda. Esse é o pior elemento. O pior é aquele que critica as pessoas, critica o sistema, enfim, e fica assim: não, vamos esperar acontecer, a hora que morrer um eu me manifesto. Aí o hipócrita vai lá e concorda com tudo. Aí um jornalista que é babaca, que é despreparado, não tem informação nenhuma, porque se tivesse, ele não agia, e falou assim: cadê os políticos? Quero ver agora ele vir aqui e defender e cobrar e fazer matéria boa, fabulosa, quando nós falamos do cambeense, que fica lá, Benê, Walter, vocês que sempre divulgam a gente, divulgam os nossos trabalhos. Esse cidadão que não estão enxergando os cambeenses lá em Londrina, debaixo de chuva, de sol, isso é um crime. Esse é um crime. Aí as pessoas falam: ninguém faz nada. Nós estamos aqui desde 2009. Eu estou nessa pegada antes de 2009. Não era vereador ainda, mas já tinha entrado com ação. Eu respondo até hoje a ação no Ministério Público em Londrina em relação ao transporte coletivo. E o Wilson de Jesus, que vai estar aqui no dia, pode confirmar isso. E eu vou falar para ele isso, que eu respondo lá, porque eu denunciei, porque eu fui atrás. Mas eu estava por um direito meu, um direito de todos. Eu não descia em Londrina para ir trabalhar, mas eu conheço muita gente honesta, trabalhador, decente, que desce lá. Então, eu peço mesmo aqui, não vai passar em branco esse acontecimento. Não foi o acontecimento que despertou a vontade de investigação e ver onde é que realmente a Santa Casa investe dinheiro. E se eles quiserem e tiverem alguma dúvida, se manifesta, mas que essa comissão, eu quero que essa comissão de investigação é um direito nosso. Nós estamos aqui acusando ninguém de ladrão, de nada não. Mas nós sabemos que tem membro também que já foi investigado por essa casa, que faz parte lá. Então não vamos ser hipócritas. Se tem gente que está envolvido, se tem gente que participou de alguma falcatrua ou algum desvio de verba, então nós temos que investigar. Esse é o nosso papel. Doa quem doer, goste quem gostar, não goste, venha se manifestar, mas nós vamos abrir uma comissão de inquérito e investigação do recurso repassado para Santa